organização pode gerar negócios no mercado de fotografia. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu sou Zezé Zimmermann, sou arquiteta de formação, trabalhei durante muitos anos em escritórios de arquitetura, onde lidava com a compatibilização de vários projetos ao mesmo tempo. E às vezes trabalhava com 5 ou 6 projetos ao mesmo tempo. Então, por isso, era muito necessário que eu tivesse normas rígidas de organização para que não existisse nenhum problema nas lajes a seguir, né? Afinal de contas, o meu erro poderia ser multiplicado pelo número de pavimentos de cada edifício. Isso é complicado. Então, por isso que é importante que a gente siga muito criteriosamente métodos de organização. Como a organização pode gerar negócios no mercado de fotografia? Tenho certeza que você já deve ter se perguntado sobre isso. Afinal de contas, o mercado de organização está crescendo e eu acho que é legal você entender um pouquinho que fatia desse mercado você também poderia pegar. Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre isso? Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Zezé Zimmermann, sou arquiteta de formação, trabalhei por muitos anos em grandes escritórios de arquitetura e eu fui treinada a seguir normas rígidas de organização para os meus projetos. Afinal de contas, um erro poderia ser repercutido em várias lajes e isso era muito complicado. Por isso era muito importante que tudo fosse muito bem organizado e guardado de forma correta. A fotografia sempre foi meu hobby. Em 98 eu fiz o curso na Focus, me formei, mas nunca atuei como fotógrafo. Sempre amei a fotografia e aprendi a entender um pouquinho melhor sobre ela. Só que em 2009 eu engravidei e tive gêmeos. Por isso eu resolvi me dedicar apenas aos meus filhos e deixar o meu trabalho como arquiteta. Nesse momento, em plena era digital, foi assim um momento onde a gente se entregava alucinadamente às fotografias de uma forma assim desenfreada, né, vamos dizer assim. E dessa forma, não demorou muito para que a gente começasse a ser soterrado por uma avalanche de fotos. Dessa forma eu comecei a pensar, afinal de contas já sei organizar de uma forma muito precisa os meus projetos, então eu sei organizar também as minhas fotos. E aí sim eu comecei os métodos de organização para as fotos, porque afinal de contas me tornei uma verdadeira paparazzi, né? Além de ser paparazzi, meu marido ficava tirando sarro, falava que eu era uma japonesa disfarçada, alucinada, né? Porque não parava de fotografar as crianças. E realmente, né, não sei se vocês lembram, mas antigamente a gente falava, né, que porque era comum quando o japonês saía de férias, ele sempre era visto pelo mundo com uma máquina fotográfica na mão para registrar o mundo através das suas lentes. Então, qualquer pessoa que ficava tirando muitas fotos, as pessoas tiravam sarro, falavam, ah, você é um japonês disfarçado, né? Então, eu era a própria. Acho que até os olhos começaram a ficar um pouco mais puxadinhos para poder aderir ao disfarce. Mas, enfim, essa forma de organizar acabou chamando a atenção de outras pessoas que começaram a solicitar minha ajuda. E aí, dessa forma, começou a aparecer serviços e, do mesmo jeito, surgiu a Zezé Zimmermann Photo Organizer. Para o meu espanto, fui verificar antes de começar a trabalhar com isso, cursos, fui verificar também se existia alguma associação, se existia algum outro tipo de trabalho que eu pudesse estar oferecendo, né? Entender melhor o que eu poderia fazer.
E aí eu descobri que nos Estados Unidos a profissão já existia há muito tempo e em 2009 foi feita a Associação de Photo Organizer. Eu me filiei e fiquei nessa associação americana até ano passado. Esse ano eu cancelei a associação. Acredito que a nossa profissão como organizador de fotografias, ela é uma profissão muito necessária, muito atual e vou dizer até mais, é uma profissão que está a pleno vapor e que eu acho que muitos podem embarcar nela. Espero que você goste também. Vou conversar um pouquinho melhor sobre tudo com vocês. Espero esclarecer aqui. Vamos lá. Para quem ama fotos, seguir a profissão de fotógrafo é um desejo de muitos apaixonados por fotografia. Mas não devemos pensar que seria apenas um tipo de frente de trabalho que você abriria. Eu acho que como fotógrafo você tem amplas frentes de trabalho. E pensar na organização como uma delas é algo que de repente pode ser o seu diferencial. Afinal de contas, a gente tem que entender como atingir o nosso cliente. E eu acho que assim, o primeiro passo para a gente ingressar em qualquer área é adquirir conhecimento. E isso não é difícil na profissão de fotógrafo, porque afinal de contas, para você se tornar um fotógrafo, você fez uma faculdade, ou você fez cursos, ou você se interessou e buscou conhecimento. Então, dessa forma, com todo esse conhecimento, é fácil de você compreender e direcionar seu cliente para a melhor escolha, o que é muitas vezes um desafio, não é mesmo? Mas eu gostaria que você entendesse um pouquinho o que faz um profissional de organização fotográfica. Com cerca de 5 milhões de fotos tiradas diariamente, em um mundo onde a tecnologia e as câmeras se movem muito rapidamente, as pessoas e empresas estão com dificuldades para peneirar, organizar, catalogar e preservar suas memórias. Somos aliados de todos, do arquiteto, do design de interiores, mas principalmente do cliente. Nós buscamos sempre auxiliar na melhor maneira de preservar, organizar e salvaguardar as memórias. Cada cliente possui uma realidade que precisa ser analisada, considerada em cada projeto. Por isso, esse projeto é personalizado e feito cuidadosamente com elementos que gerem empatia, sintonia com seu cliente e o mundo interior. De acordo com o Banco Mundial, se a renda pessoal aumenta, a demanda por um serviço aumenta também. No setor de consumo, isso levou a um aumento na procura de provedores de serviços na área da saúde, educação e entretenimento. As pessoas têm cada vez mais funções a serem executadas no seu dia a dia e pouco tempo para se dedicar a cada uma delas. As fotos acabam sendo um sonho de consumo, que muitos acham sem solução, pois não conhecem ninguém dispostos a organizá-las. E é dessa forma que a organização de fotos acaba entrando no gosto das pessoas. As pessoas passam a entender que existe um profissional disposto a auxiliá-la nessa função. Então, durante essa pandemia, eu posso relatar aqui para vocês que houve um aumento na procura desse tipo de trabalho entre os meus clientes. Muitas vezes eu cheguei a atender online, dando treinamento para que a pessoa pudesse gerenciar a organização sozinha, dei cursos sobre o assunto e fiz serviços de organização de forma remota para essas pessoas. Então, é importante que vocês entendam que é um mercado em crescimento, que é algo que está no gosto das pessoas, mas que elas ainda não conseguem encontrar com facilidade quem possa fazer. Então,
levar em consideração esse tipo de trabalho e esse tipo de serviço a ser prestado é algo que pode diferenciar no seu trabalho. Mas vamos lá, que tipo de serviços você pode estar trabalhando? Muitas vezes somos procurados porque durante muitos anos das nossas vidas, os álbuns fotográficos fizeram parte, né, de tudo, né? Durante anos, nós conhecemos os álbuns fotográficos como forma de armazenamento de fotos impressas. Hoje o mercado vê um reaquecimento no setor. Recentemente foi feita uma pesquisa onde as pessoas levantaram a vontade de voltar a folhear álbuns e restabelecer esse contato mais próximo com as memórias de família. Dessa forma, a gente pode perceber que o mercado reagiu. E hoje a gente pode ver até que existe uma crescente oferta de impressões para fotografias. Porém, a gente não deve deixar de pensar que existem outras formas de se organizar as fotografias também, né? Que surgiu também nessa era digital, que foram os fotolivros e álbuns. Então, muitas vezes as pessoas agora passam a entender o fotolivro e o álbum como objeto decorativo. Mas o que acontece? Como forma de trabalho, muitas vezes somos chamados por um cliente que está, por exemplo, mudando para uma casa e ele precisa padronizar os álbuns fotográficos que ele possui. Então, ele nos convida a executar um trabalho de reorganizar, reagrupar essas fotos. Existem vários modelos no mercado, não tanto quanto era antigamente. Antigamente a gente comprava álbum com muito mais facilidade e com muito mais opções. Mas a gente tem empresas aí no mercado que podem nos assessorar e dessa forma fazer com que a organização dessas fotos impressas tomem um espaço físico e bonito, né, na casa deste cliente. Então, é algo que a gente também presta serviços. Eu brinco que é o seguinte: quando uma pessoa te conhece, ela passa a referenciar você para os trabalhos. Se você é o fotógrafo daquela família, você já tem a referência das fotografias. Você pode muito bem aliar a sua referência como fotógrafo à referência como organizador de fotografias, onde você pode prestar serviços como padronização desses álbuns, como decoração, como armazenamento e vários outros serviços que a gente vai conversar aqui um pouquinho melhor com vocês. As fotografias também, né? Porta-retratos, quadros de fotos. Quem aqui, como arquiteto, como fotógrafo, já não se deparou, assim, às vezes, que está tão inserido na vida daquele cliente, de chegar o cliente e falar assim: você poderia me dar uma sugestão de como mostrar essa fotografia, como expor essa fotografia? Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo a organização das fotos do cliente, nós estamos dentro da casa do cliente, nós já estamos íntimos com a sua história. E muitas vezes nós somos convidados, assim, a dar um auxílio para que essas imagens, que essas fotos passem a fazer parte da decoração desse cliente. Geralmente, eu conto com a parceria de um arquiteto, um decorador, né? Depende do cliente, onde a casa está toda já com um trabalho com um decorador específico ou com um arquiteto específico, eu entro em contato e tento fazer com ele um projeto para que essas fotos sejam expostas de uma forma a não interferir no projeto de decoração que ele já propôs. É importante que a gente entenda, quando a gente vai mexer com a decoração e com a casa do cliente, é que tem um projeto, um estilo cada ambiente.
E a gente também tem que levar em consideração um planejamento da ação, que é muito importante para que a gente possa ter um projeto novo, mas com equilíbrio e simetria, e que dessa forma a gente tenha a preservação também da história, né? A gente tem que pensar na vida útil da proposta que a gente está levantando. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, as fotos impressas, né? Então, vamos dizer assim que você está fazendo uma sugestão de painel fotográfico para um jovem. Então, ele vai falar para você, olha, como eu mando revelar as fotos e para mim eu tenho os arquivos, então se eu enjoar eu jogo fora, faço de novo, tal. Aí você pode falar para ele, ah, legal, a gente pode fazer uma colagem com várias fotos, né? E caso você queira substituir, você pode substituir porque você tem os arquivos, legal. Só que você tem que pensar que esse seu planejamento, ele tem uma vida útil. Muitas vezes essas fotos expostas ao sol, expostas à poeira, expostas a tudo sem proteção nenhuma, elas vão descolorindo, elas vão ficando realmente amassadas, enrugadas. Então, o que que acontece? Realmente, você tem que parar para pensar se é isso que é a sua proposta para esse projeto, né? Se é algo tão passageiro assim. Então, por isso que é legal levar em consideração tudo isso, né? Antes de fazer uma proposta mirabolante com as fotos do cliente, principalmente sabendo se as fotos são fotos que são da era digital, então ele tem o arquivo, ou são fotos antigas, que aí é legal a gente preservar. Bom, mas isso também eu não preciso nem falar para vocês, vocês sabem e a gente entende o quanto isso é importante para a gente e a gente passa essa importância para o cliente, né? Existe também a forma de organizar as fotos impressas através de elementos que possam estar até guardados, escondidinhos, ou se fizer parte da decoração, faça parte da decoração de uma forma mais discreta. Como a gente mora cada dia em residências menores, né? Muitas vezes a gente tem que otimizar os espaços. E as caixas, com a organização fotográfica dentro, armazenada nelas, muitas vezes ocupam menos espaço físico do que os álbuns. E dessa forma a gente consegue preservar, organizar e, vamos dizer, salvaguardar essas memórias, tá bom? Então, as caixas é algo que é um fator muito bacana para a gente pensar e algo que a gente, de repente, pode levar em consideração numa organização, tá bom? Então, é uma outra possibilidade aqui também, tá? Agora, eu acho que depois que eu falei essa parte, né, e acho que é importante também, antes de citar essa parte, falar também sobre a organização digital, que também é um serviço que a gente costuma fazer, a organização digital, e é algo que, assim, você pode fazer remotamente. A pessoa pode salvar todos os arquivos em uma nuvem e você fazer longe dessa pessoa a organização total. Então, é algo que a gente tem que pensar também, né? É a organização digital. Mas aí agora eu falei para vocês um pouquinho sobre o trabalho, né? E aí alguns podem estar me perguntando, ah, mas será que é um negócio viável mesmo? Ou será que é só um hobby? Você faz de vez em quando, tal, não tem tanta demanda. Bom, o organizador de fotos, ou personal photo organizer, é uma profissão muito atual e necessária. Eu acho que assim, a gente convivendo aí ao passar do tempo, verificando tudo, eu acho que vocês vão perceber que é muito necessária e que assim, a gente é muito procurado mesmo. Afinal de contas, nós estamos em pleno momento de organização, né? Então, é uma das etapas de organização que é sonho de consumo de muitos. Como sonho de consumo, está aqui o segundo item aqui, ó, sonho de consumo de várias pessoas que não encontraram tempo em suas agendas para organizar de uma forma assertiva seus acervos fotográficos. É isso mesmo.
Muitas pessoas falam assim, às vezes elas me encontram, aí elas falam assim: "Não, eu vou organizar", sabe. Até que não tá tão bagunçado assim, eu tenho alguns critérios, mas depois você vai ver, não, na verdade, assim, a organização não faz parte, só faz parte do sonho, né. E terceiro, hoje existem várias opções variadas no nosso mercado para que o organizador seja aliado do arquiteto, do decorador, do designer, do fotógrafo, né? E assim possa assegurar que o cliente fique feliz com o seu acervo fotográfico. E o organizador de acervo fotográfico ou foto organizer pode prestar vários serviços, que é o que a gente estava falando. Então, ele tem um leque de opções de trabalho muito grande, e isso é bacana para a gente entender como viabilidade de sistemas mesmo, tá? E a gente sempre fala a mesma coisa. Quando você vai trabalhar, é importante que você conheça o mercado e conheça o que o mercado tem a oferecer para parcerias, para produtos para melhor atender o seu cliente. Então eu brinco que às vezes você entra na casa do cliente pela porta, aí ele ligou para você para pedir para que você organize as fotos impressas, aí você terminou a organização das fotos impressas, ele te conheceu, aí ele vai falar assim, você organizaria também minhas fotos digitais? Aí você organiza as fotos digitais, aí daqui a pouco você já está na casa do cliente, aí ele fala, sabe o que é? Eu tenho uma porção de CDs e DVDs de fotografias que foram de eventos e que eu nunca fiz o álbum, né? E aí você passa a fazer a diagramação de álbum. Então, você vai sendo levado, aí daqui a pouco o cliente vira e fala assim, poxa, mas eu tenho aqui também algumas coisas e eu gostaria de presentear fulano, beltrano no Natal. Você passa a servir também como uma referência dos fotopresentes. E dessa forma, falou em fotografia, você se torna um membro honorário da família. Então, sempre que se falar na palavra fotografia, a referência é você. Se você não presta esses serviços, você sabe quem presta. Então, por isso que é importante, de repente, às vezes, você se aliar a um photo organizer ou se aliar a um parceiro aí que desenvolve produtos. Então, é importante que a gente trabalhe em parceria para que realmente a gente consiga cada vez mais ir mais longe, né? E aí você me pergunta, poxa, mas gostei dessa área, e como que eu devo fazer? O que que eu devo, né, ter como pré-requisitos? O que que eu tenho que fazer? Então eu digo para você, faça um curso, busque informações na internet, entenda o mercado, porque assim você vai conseguir atuar de uma forma mais ampla, segura e confiável para o seu cliente. Você é a referência, como a referência você não pode errar. Então é importante que você entenda que essa referência ela precisa ser treinada também, né? Então, para quem ama as fotos como nós, você pode ser um aliado para salvaguardar as memórias e fazer as organizações de fotos impressas, organização de fotos digitais, organização de álbuns ou diagramação de novos fotolivros e ser até um fotohistoriador. Fotohistoriador é um dos trabalhos também desenvolvidos pelo Photo Organizer, onde ele monta, auxiliando também, sendo auxiliado, vamos dizer assim, por um fotógrafo ou um cinegrafista, ou até mesmo algum parceiro que seja jornalista, para que salve as memórias das pessoas que têm mais idade para poder que os netos, a família, conheça essa pessoa.
Então é um trabalho muito bonito que é feito, que a gente chega na família e muitas vezes, assim, com trabalhos que podem vir através do fotohistoriador, que seriam a edição de um filme, para que a família toda possa conhecer aquela pessoa, fotolivros, né, de antigos, onde você possa mostrar toda a preservação dessa memória, né, escaneando as fotografias, fazendo tratamento, e até mesmo, né, um recurso de um livro mesmo, né, se você fizer parceria com uma pessoa, um jornalista, alguma coisa assim, desse filme pode surgir um livro para a família toda. Então isso é muito bacana, é um trabalho muito lindo e é um trabalho muito bacana para ser feito aí para o nosso mercado. Pensem com carinho. E para vocês que não sabem como me encontrar, eis aqui um pequeno relato aqui de como vocês podem me achar. Tá aqui o meu Instagram, tá aqui o meu Facebook e embaixo é o meu site. Será um grande prazer encontrá-los novamente de uma forma agradável sempre e estou à disposição. Podem conhecer meus cursos, meus trabalhos, o que eu presto de serviços e contem comigo aí. Estou à disposição para o que vocês precisarem. E é isso. Espero que tenham gostado dessa breve apresentação sobre o que é ser um photo organizer e aguardo vocês em breve. Um grande abraço. Como a organização pode gerar negócios no mercado de fotografia? E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu sou Zezé Zimmermann, sou arquiteta de formação, trabalhei durante muitos anos em escritório de arquitetura, onde lidava com a compatibilização de vários projetos ao mesmo tempo. E às vezes trabalhava com 5 ou 6 projetos ao mesmo tempo. Então, por isso, era muito necessário que eu tivesse normas rígidas de organização para que não existisse nenhum problema nas lajes a seguir, né? Afinal de contas, o meu erro poderia ser multiplicado pelo número de pavimentos de cada edifício. Isso é complicado. Então, por isso que é importante que a gente siga muito criteriosamente métodos de organização. Como a organização pode gerar negócios no mercado de fotografia? Tenho certeza que você já deve ter se perguntado sobre isso. Afinal de contas, o mercado de organização está crescendo e eu acho que é legal você entender um pouquinho que fatia desse mercado você também poderia pegar. Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre isso? Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Zezé Zimmermann, sou arquiteta de formação, trabalhei por muitos anos em grandes escritórios de arquitetura e eu fui treinada a seguir normas rígidas de organização para os meus projetos. Afinal de contas, um erro poderia ser repercutido em várias lajes e isso era muito complicado. Por isso era muito importante que tudo fosse muito bem organizado e guardado de forma correta. A fotografia sempre foi meu hobby. Em 98 eu fiz o curso na Focus, me formei, mas nunca atuei como fotógrafo. Sempre amei a fotografia e aprendi a entender um pouquinho melhor sobre ela. Só que em 2009 eu engravidei e tive gêmeos. Por isso eu resolvi me dedicar apenas aos meus filhos e deixar o meu trabalho como arquiteta. Nesse momento, em plena era digital, foi assim um momento onde a gente se entregava alucinadamente às fotografias de uma forma assim desenfreada, né, vamos dizer assim. E dessa forma, não demorou muito para que a gente começasse a se
soterrado por uma avalanche de fotos. Dessa forma eu comecei a pensar, ué, afinal de contas já sei organizar de uma forma muito precisa os meus projetos, então eu sei organizar também as minhas fotos. E aí sim eu comecei os métodos de organização para as fotos, porque afinal de contas me tornei uma verdadeira paparazzi, né? Além de ser paparazzi, meu marido ficava tirando sarro, falava que eu era uma japonesa disfarçada, alucinada, né? Porque não parava de fotografar as crianças. E realmente, né, não sei se vocês lembram, mas antigamente a gente falava, né, que porque era comum quando o japonês saía de férias, ele sempre era visto pelo mundo com uma máquina fotográfica na mão para registrar o mundo através das suas lentes. Então, qualquer pessoa que ficava tirando muitas fotos, as pessoas tiravam sarro, falavam, ah, você é um japonês disfarçado, né? Então, eu era a própria. Acho que até os olhos começaram a ficar um pouco mais puxadinhos para poder aderir ao disfarce. Mas enfim, essa forma de organizar acabou chamando a atenção de outras pessoas que começaram a solicitar minha ajuda. E aí, dessa forma, começou a aparecer serviços e, do mesmo jeito, surgiu a Zezé Zimmermann Photo Organizer. Para o meu espanto, fui verificar antes de começar a trabalhar com isso, cursos, fui verificar também se existia alguma associação, se existia algum outro tipo de trabalho que eu pudesse estar oferecendo, né? Entender melhor o que eu poderia fazer. E aí eu descobri que nos Estados Unidos a profissão já existia há muito tempo e em 2009 foi feita a Associação de Photo Organizer. Eu me filiei e fiquei nessa associação americana até ano passado. Esse ano eu cancelei a associação. Acredito que a nossa profissão como organizador de fotografias, ela é uma profissão muito necessária, muito atual e vou dizer até mais, é uma profissão que está a pleno vapor e que eu acho que muitos podem embarcar nela. Espero que você goste também. Vou conversar um pouquinho melhor sobre tudo com vocês. Espero esclarecer aqui. Vamos lá. Para quem ama fotos, seguir a profissão de fotógrafo é um desejo de muitos apaixonados por fotografia. Mas não devemos pensar que seria apenas um tipo de frente de trabalho que você abriria. Eu acho que como fotógrafo você tem amplas frentes de trabalho. E pensar na organização como uma delas é algo que de repente pode ser o seu diferencial. Afinal de contas, a gente tem que entender como atingir o nosso cliente. E eu acho que assim, o primeiro passo para a gente ingressar em qualquer área é adquirir conhecimento. E isso não é difícil na profissão de fotógrafo, porque afinal de contas, para você se tornar um fotógrafo, você fez uma faculdade, ou você fez cursos, ou você se interessou e buscou conhecimento. Então, dessa forma, com todo esse conhecimento, é fácil de você compreender e direcionar seu cliente para a melhor escolha, o que é muitas vezes um desafio, não é mesmo? Mas eu gostaria que você entendesse um pouquinho o que faz um profissional de organização fotográfica. Com cerca de 5 milhões de fotos tiradas diariamente, em um mundo onde a tecnologia e as câmeras se movem muito rapidamente, as pessoas e empresas estão com dificuldades para peneirar, organizar, catalogar e preservar suas memórias. Somos aliados de todos, do arquiteto, do design de interiores, mas principalmente do cliente. Nós buscamos sempre auxiliar na melhor maneira de preservar, organizar e salvaguardar as memórias. Cada cliente possui uma realidade que precisa ser analisada, considerada em cada projeto. Por isso, esse projeto
é personalizado e feito cuidadosamente com elementos que gerem empatia, sintonia com seu cliente e o mundo interior. De acordo com o Banco Mundial, se a renda pessoal aumenta, a demanda por um serviço aumenta também. No setor de consumo, isso levou a um aumento na procura de provedores de serviços na área da saúde, educação e entretenimento. As pessoas têm cada vez mais funções a serem executadas no seu dia a dia e pouco tempo para se dedicar a cada uma delas. As fotos acabam sendo um sonho de consumo, que muitos acham sem solução, pois não conhecem ninguém dispostos a organizá-las. E é dessa forma que a organização de fotos acaba entrando no gosto das pessoas. As pessoas passam a entender que existe um profissional disposto a auxiliá-la nessa função. Então, durante essa pandemia, eu posso relatar aqui para vocês que houve um aumento na procura desse tipo de trabalho entre os meus clientes. Muitas vezes eu cheguei a atender online, dando treinamento para que a pessoa pudesse gerenciar a organização sozinha, dei cursos sobre o assunto e fiz serviços de organização de forma remota para essas pessoas. Então, é importante que vocês entendam que é um mercado em crescimento, que é algo que está no gosto das pessoas, mas que elas ainda não conseguem encontrar com facilidade quem possa fazer. Então, levar em consideração esse tipo de trabalho e esse tipo de serviço a ser prestado é algo que pode diferenciar no seu trabalho. Mas vamos lá, que tipo de serviços você pode estar trabalhando? Muitas vezes somos procurados porque durante muitos anos das nossas vidas, os álbuns fotográficos fizeram parte, de tudo, Durante anos, nós conhecemos os álbuns fotográficos como forma de armazenamento de fotos impressas. Hoje o mercado vê um reaquecimento no setor. Recentemente foi feita uma pesquisa onde as pessoas levantaram a vontade de voltar a folhear álbuns e restabelecer esse contato mais próximo com as memórias de família. Dessa forma, a gente pode perceber que o mercado reagiu. E hoje a gente pode ver até que existe uma crescente oferta de impressões para fotografias. Porém, a gente não deve deixar de pensar que existem outras formas de se organizar as fotografias também, que surgiu também nessa era digital, que foram os fotolivros e álbuns. Então, muitas vezes as pessoas agora passam a entender o fotolivro e o álbum como objeto decorativo. Mas, o que acontece? Como forma de trabalho, muitas vezes somos chamados por um cliente que está, por exemplo, mudando para uma casa e ele precisa padronizar os álbuns fotográficos que ele possui. Então, ele nos convida a executar um trabalho de reorganizar, reagrupar essas fotos. Existem vários modelos no mercado, não tanto quanto era antigamente. Antigamente a gente comprava álbum com muito mais facilidade e com muito mais opções. Mas a gente tem empresas aí no mercado que podem nos assessorar e dessa forma fazer com que a organização dessas fotos impressas tomem um espaço físico e bonito, na casa deste cliente. Então, é algo que a gente também presta serviços. Eu brinco que é o seguinte: quando uma pessoa te conhece, ela passa a referenciar você para os trabalhos. Se você é o fotógrafo daquela família, você já tem a referência das fotografias. Você pode muito bem aliar a sua referência como fotógrafo a
referência como organizador de fotografias, onde você pode prestar serviços como padronização desses álbuns, como decoração, como armazenamento e vários outros serviços que a gente vai conversar aqui um pouquinho melhor com vocês. As fotografias também, né? Porta-retratos, quadros de fotos. Quem aqui, como arquiteto, como fotógrafo, já não se deparou, assim, às vezes, que está tão inserido na vida daquele cliente, de chegar o cliente e falar assim, você poderia me dar uma sugestão de como mostrar essa fotografia, como expor essa fotografia? Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo a organização das fotos do cliente, nós estamos dentro da casa do cliente, nós já estamos íntimos com a sua história. E muitas vezes nós somos convidados, assim, a dar um auxílio para que essas imagens, que essas fotos passem a fazer parte da decoração desse cliente. Geralmente, eu conto com a parceria de um arquiteto, um decorador, né? Depende do cliente, onde a casa está toda já com um trabalho com um decorador específico ou com um arquiteto específico, eu entro em contato e tento fazer com ele um projeto para que essas fotos sejam expostas de uma forma a não interferir no projeto de decoração que ele já propôs. É importante que a gente entenda, quando a gente vai mexer com a decoração e com a casa do cliente, é que tem um projeto, um estilo cada ambiente. E a gente também tem que levar em consideração um planejamento da ação, que é muito importante para que a gente possa ter um projeto novo, mas com equilíbrio e simetria, e que dessa forma a gente tenha a preservação também da história, né? A gente tem que pensar na vida útil da proposta que a gente está levantando. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, as fotos impressas, né? Então, vamos dizer assim que você está fazendo uma sugestão de painel fotográfico para um jovem. Então, ele vai falar para você, olha, como eu mando revelar as fotos e para mim eu tenho os arquivos, então se eu enjoar eu jogo fora, faço de novo, tal. Aí você pode falar para ele, legal, a gente pode fazer uma colagem com várias fotos, né? E caso você queira substituir, você pode substituir porque você tem os arquivos, legal. Só que você tem que pensar que esse seu planejamento, ele tem uma vida útil. Muitas vezes essas fotos expostas ao sol, expostas à poeira, expostas a tudo sem proteção nenhuma, elas vão descolorindo, elas vão ficando realmente amassadas, enrugadas. Então, o que acontece? Realmente, você tem que parar para pensar se é isso que é a sua proposta para esse projeto, né? Se é algo tão passageiro assim. Então, por isso que é legal levar em consideração tudo isso, né? Antes de fazer uma proposta mirabolante com as fotos do cliente, principalmente sabendo se as fotos são fotos que são da era digital, então ele tem o arquivo, ou são fotos antigas, que aí é legal a gente preservar. Bom, mas isso também eu não preciso nem falar para vocês, vocês sabem e a gente entende o quanto isso é importante para a gente e a gente passa essa importância para o cliente, né? Existe também a forma de organizar as fotos impressas através de elementos que possam estar até guardados, escondidinhos, ou se fizer parte da decoração, faça parte da decoração de uma forma mais discreta. Como a gente mora cada dia em residências menores, né? Muitas vezes a gente tem que otimizar os espaços. E as caixas, com a organização fotográfica dentro, armazenada nelas, muitas vezes ocupam menos espaço físico do que os álbuns. E dessa forma, a gente consegue preservar, organizar e, vamos dizer, salvaguardar essas memórias, tá bom? Então, as caixas é algo que é um fator
muito bacana para a gente pensar e algo que a gente, de repente, pode levar em consideração numa organização, tá bom? Então, é uma outra possibilidade aqui também, tá? Agora, eu acho que depois que eu falei essa parte, né, e acho que é importante também, antes de citar essa parte, falar também sobre a organização digital, que também é um serviço que a gente costuma fazer, a organização digital, e é algo que, assim, você pode fazer remotamente. A pessoa pode salvar todos os arquivos em uma nuvem e você fazer longe dessa pessoa a organização total. Então, é algo que a gente tem que pensar também, né? É a organização digital. Mas aí agora eu falei para vocês um pouquinho sobre o trabalho, né? E aí alguns podem estar me perguntando: ah, mas será que é um negócio viável mesmo? Ou será que é só um hobby? Você faz de vez em quando, tal, não tem tanta demanda. Bom, o organizador de fotos, ou personal photo organizer, é uma profissão muito atual e necessária. Eu acho que assim, a gente convivendo aí ao passar do tempo, verificando tudo, eu acho que vocês vão perceber que é muito necessária e que assim, a gente é muito procurado mesmo. Afinal de contas, nós estamos em pleno momento de organização, né? Então, é uma das etapas de organização que é sonho de consumo de muitos. Como sonho de consumo, está aqui o segundo item aqui, ó, sonho de consumo de várias pessoas que não encontraram tempo em suas agendas para organizar de uma forma assertiva seus acervos fotográficos. É isso mesmo. Muitas pessoas falam assim, às vezes elas me encontram, aí elas falam assim, não, eu vou organizar, sabe? Até que não está tão bagunçado assim, eu tenho alguns critérios, mas depois você vai ver, não, na verdade, assim, a organização não faz parte, só faz parte do sonho, né? E terceiro, hoje existem várias opções variadas no nosso mercado para que o organizador seja aliado do arquiteto, do decorador, do designer, do fotógrafo, né? E assim possa assegurar que o cliente fique feliz com o seu acervo fotográfico. E o organizador de acervo fotográfico ou foto organizer pode prestar vários serviços, que é o que a gente estava falando. Então, ele tem um leque de opções de trabalho muito grande. E isso é bacana para a gente entender como viabilidade de sistemas mesmo, tá? E a gente sempre fala a mesma coisa. Quando você vai trabalhar, é importante que você conheça o mercado e conheça o que o mercado tem a oferecer para parcerias, para produtos para melhor atender o seu cliente. Então eu brinco que às vezes você entra na casa do cliente pela porta, aí ele ligou para você para pedir para que você organize as fotos impressas. Aí você terminou a organização das fotos impressas, ele te conheceu, aí ele vai falar assim, ah, você organizaria também minhas fotos digitais? Aí você organiza as fotos digitais, aí daqui a pouco você já está na casa do cliente, aí ele fala, ah, sabe o que é? Eu tenho uma porção de CDs e DVDs de fotografias que foram de eventos e que eu nunca fiz o álbum, né? E aí você passa a fazer a diagramação de álbum. Então, você vai sendo levado, aí daqui a pouco o cliente vira e fala assim, poxa, mas eu tenho aqui também algumas coisas e eu gostaria de presentear fulano, beltrano no Natal. Você passa a servir também como uma referência dos fotopresentes. E dessa forma, falou em fotografia, você se torna um membro honorário da família. Então, sempre que se falar na palavra fotografia, a referência é você. Se você não presta esses serviços, você sabe quem presta. Então, por isso que é importante, de repente, às vezes, você se aliar a um photo organizer ou se aliar a um parceiro aí que desenvolve produtos. Então, é importante que a gente trabalhe em parceria
para que realmente a gente consiga cada vez mais ir mais longe, né? E aí você me pergunta, poxa, mas gostei dessa área, e como que eu devo fazer? O que que eu devo, né, ter como pré-requisitos? O que que eu tenho que fazer? Então eu digo para você, faça um curso, busque informações na internet, entenda o mercado, porque assim você vai conseguir atuar de uma forma mais ampla, segura e confiável para o seu cliente. Você é a referência, como a referência você não pode errar. Então é importante que você entenda que essa referência ela precisa ser treinada também, né? Então, para quem ama as fotos como nós, você pode ser um aliado para salvaguardar as memórias e fazer as organizações de fotos impressas, organização de fotos digitais, organização de álbuns ou diagramação de novos fotolivros e ser até um fotohistoriador. Fotohistoriador é um dos trabalhos também desenvolvidos pelo Photo Organizer, onde ele monta, auxiliando também, sendo auxiliado, vamos dizer assim, por um fotógrafo ou um cinegrafista, ou até mesmo algum parceiro que seja jornalista, para que salve as memórias das pessoas que têm mais idade para poder que os netos, a família, conheça essa pessoa. Então é um trabalho muito bonito que é feito, que a gente chega na família e muitas vezes assim, com trabalhos que podem vir através do fotohistoriador, que seriam a edição de um filme para que a família toda possa conhecer aquela pessoa, fotolivros, né, de antigos, onde você possa mostrar toda a preservação dessa memória, né, escaneando as fotografias, fazendo o tratamento, e até mesmo, né, um recurso de um livro mesmo, né, se você fizer parceria com uma pessoa, um jornalista, alguma coisa assim, desse filme pode surgir um livro para a família toda. Então isso é muito bacana, é um trabalho muito lindo e é um trabalho muito bacana para ser feito aí para o nosso mercado. Pensem com carinho. E para vocês que não sabem como me encontrar, eis aqui um pequeno relato aqui de como vocês podem me achar. Tá aqui o meu Instagram, tá aqui o meu Facebook e embaixo é o meu site. Será um grande prazer encontrá-los novamente de uma forma agradável sempre e estou à disposição. Podem conhecer meus cursos, meus trabalhos, o que eu presto de serviços e contem comigo aí. Estou à disposição para o que vocês precisarem. E é isso. Espero que tenham gostado dessa breve apresentação sobre o que é ser um photo organizer e aguardo vocês em breve. Um grande abraço.